Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Hoje, um episódio especial desse Calibra, que é o carro mais importante para mim de toda a história. Esse carro aqui já teve todas as Fueltechs, todos os produtos de desenvolvimento foram feitos nele. Esse carro já tive dezenas de motores, muita história. Então, como eu estou aqui no Brasil, eu aproveitei para mostrar, eu quero mostrar esse carro para vocês, contar algumas das histórias, vocês vão entender várias das importâncias que ele tem até para a história da Fueltech, tudo que aconteceu já. E assistam, porque eu acho que esse carro ainda tem muita história para contar. E vocês ainda vão ver muita coisa que ele vai fazer para o futuro, que vai fazer história. Então, vamos dar uma volta de Calibra, vamos entender um pouco mais dessa história. Eu vou mostrar alguns fatos de quanta coisa que ele já aprontou por aí. Prepara o chimarrão, prepara aquele pinhão, senta no sofá aí, ó, se for de noite, churrasquinho, cervejinha, e espero que vocês curtam esse episódio aí. O barulho desse carro é algo... Saí da empresa, fazia 6 meses que eu não andava com esse carro aqui, né? E várias coisas mudou, porque esse carro aqui está sendo usado como desenvolvimento, na verdade, para a Fueltech da Wastegate Electronic e várias outras coisas. Então eu preciso me ambientar, vocês viram aqui eu me ambientando, me acertando. A gente trocou os injetores nesse carro, tá com 4 injetores de 520 libra-hora, que é um absurdo. E acertar a baixa do carro é um desafio. Mas o pessoal está usando esse carro para desenvolvimento, então eles trabalharam bastante nesse carro e está bem bonitinho, mas eu precisava me ambientar um pouco aqui e sentir ele melhor. Agora eu tô na estrada aqui, eu vou bater um papo e falar um pouco do início da história desse carro aqui, para vocês entenderem. Esse Calibra, eu comprei ele ali por 2005, tá? E foi o seguinte, ele não foi meu primeiro carro preparado, na verdade ele foi, acho que o terceiro ou segundo. Eu tinha um Vectra na época, um CD, que era meu carro de rua, que eu acabei turbinando e fui indo mais no projeto, só que acabou ficando um projeto longo. E eu sempre sonhei com esse Calibra, ou com esses Calibras, porque na década de 90, para quem quem nasceu na década de 80 ou 70, eu nasci em 81, se lembra de olhar 4 rodas e quando lançou esse Calibra em 93, naquela 4 rodas de 93, que tinha um vermelho na capa, era um carro assim que parecia uma Ferrari, parecia um super esportivo, coupé, 2 portas, incrível, né? E aquilo marcou minha adolescência muito, né? Um carro esportivo, 2 portas, um coupé, um shape assim que pra mim, honestamente, até hoje é um dos carros mais bonitos que já fabricaram. E eu tive depois um Vectra GSI, que foi obviamente uma versão 4 portas desse carro aqui, que foi meu primeiro carro, digamos assim, que me apresentou para o mundo da performance. Vou mostrar uma imagem dele aqui para vocês verem. Esse Vectra GSI eu comprei quando eu tinha 19 anos e foi incrível porque me abriu muitas portas. Eu digo, os carros eles não são só um prazer, mas eles abrem portas porque tu conhece pessoas, faz amigos, entra em círculos de pessoas que às vezes gostam das mesmas coisas e muito eu digo, tudo que eu tenho hoje, ou tudo que a Fueltech é hoje, começou por justamente gostar de carro e estar no meio desse meio. Bom, eu tive o Vectra GSI, que vocês viram, foi um carro incrível e eu fiquei com ele até 2003, por aí, 2004, e eu acabei vendendo ele para tentar fazer um projeto de um carro mais barato e usar o dinheiro do Vectra GSI para fazer 2 carros, literalmente. Eu ia comprar um carro mais barato de rua e fazer um carro preparado, talvez um Cadete, alguma coisa assim, eu estava pensando na época. E acabou que eu não consegui direito, acabei ficando só com carro de rua. E aí um dia em 2005 eu estava olhando no jornal, ainda se comprava carro olhando anúncio no jornal, e estava olhando esse carro no jornal, e eu vi um anúncio de um vendo Calibra batido, pequenos reparos, por R$10 mil. E era pertinho da empresa ali, onde é que era a Fueltech na época. E aí eu decidi, cara, eu vou ter que ir lá olhar esse Calibra, vai que é uma batida barata, eu acho. Um Calibra normal na época eu vendia por 18 mil, 15 mil reais ou 20 mil reais, alguma coisa assim. E aí eu fui lá ver esse Calibra, ele tava literalmente batido naquele canto direito. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem até da batida, como é que eu comprei ele.
e não era muito difícil de arrumar. Eu tinha um amigo em Santa Cruz, um grande amigo, meu melhor amigo, Dave Galtério, que tinha uma concessionária na época, Chevrolet, e me se ofereceu, cara, a gente arruma um carro para ti. E vamos arrumar o carro aqui na concessionária, a gente faz meio final de semana, e aí começou as sagas, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. E a primeira saga, digamos assim, foi a do Calibra mesmo. Não digo a primeira, mas uma das que a gente se envolveu, assim, de trabalhar junto no carro e arrumar a lataria, chapear o carro. E aí que eu comecei a mexer nesse carro. E aí a cor dele é uma questão muito particular, porque ele era um vermelho, o vermelho dos Calibras é um pouco mais escuro, é tipo um vermelho sangue, um bordeaux assim. E eu particularmente nunca fui muito fã dele. Eu sempre gostava de um vermelho um pouco mais vivo. E na época eu tive anterior a isso, eu tive um Astra 16 válvulas daquele 2003, que também foi um carro incrível, porque tinha uma plataforma com câmbio grande, já era 16 válvulas, algo raro. E aquele vermelho Carena, chama vermelho Carena do Astra 2003, eu achava legal e eu pensei, cara, vou pintar o Calibra dessa cor, já que eu tô pintando quase todo ele, vou pintar o carro inteiro. E aí, na hora de preparar a cor, deu alguma diferença e ele ficou meio mais um tom de laranja. Então, hoje ele é um vermelho que não existe, porque ele é uma cor baseada naquele Carena, mas ele ficou com mais tom de laranja. E dependendo da luz que ele tem, ele realmente parece laranja. Então, e uma curiosidade aqui em Porto Alegre, né? Não sei se ainda é hoje, até, tipo, eu acho que os táxis em Porto Alegre sempre foram um laranja meio estranho. E o meu Calibra, quando falta na noite ou escuro, ele fica igual um táxi. E se eu falar pra vocês que pelo menos umas 10 vezes na minha vida eu tava andando na rua e alguém chamava pra pedir o táxi achando que era um táxi. Hoje em dia menos, porque já percebe um tom mais esportivo, mas sempre foi engraçado. De qualquer maneira, a gente restaurou o Calibra naquela época, pintou, arrumou tudo, deixou o cofre bonitinho e, obviamente, não ia deixar o original, né? A primeira coisa que eu fiz foi botar uma Fueltech, uma Race Pro, um F, e comecei a controlar um FI com o Fire Pro, Fire 4S, e controlando a ignição, tudo no carro, tudo bonitinho. E aí eu comecei a andar com esse carro direto. Quem fez na época esse carro foi o Branco, Leandro Branco, também um grande amigo, um grande preparador aqui da região de Porto Alegre, aprendi muito com esse cara. E aí começou o projeto Calibra, que na verdade a gente turbinou ele primeira vez com um kit turbo da SPA, com coletor de ferro fundido, que, cara, funcionava muito bem. Era um coletor que ficava bem próximo à turbina. Eu botei na época eu consegui uma turbina que foi uma Turbonetics com o André Becker, se eu não me engano, uma 60.1 Hi-Fi, que era meu ápice ali no início da década de 2000. Eu acho que eu tinha 8 injetores lá, 4 de 160 e 4 refurados, alguma coisa assim. E era a admissão original. E aí até tive uma andada, eu comecei a andar com um pouquinho com ele na pista, acelerava, o carro tinha, por exemplo, seus 300 e poucos cavalos, e era biela pistão original. Eu acho que eu comecei com biela pistão original. E aí a gente resolveu, cara, vamos abrir o motor, vamos forjar, vamos botar biela pistão. Aí o Branco fez o motor, a gente abriu o motor, fez, e daí começou a aumentar mais. Na época, o Sati Racing, Sati Soldas, que era o cara que tinha, assim, fazia todos os carros de corrida, todos os carros mais legais, assim, do Rio Grande do Sul, grande amigo também, se propôs a fazer o coletor de escape do Calibra, e aí a gente decidiu botar o intercooler, a gente começou a fazer um projeto que ficou, cara, muito inovador para a época. Isso aí era metade dos anos 2000 ali. O Ed, que inclusive hoje, depois ele trabalhou na Expert, e hoje ele fabrica coletores, fabrica peças também, grande amigo. No final, vocês vendo, todo mundo virou amigo, todo mundo é grande amigo. Isso é muito legal. E o Ed trabalhava no SAT, fabricou todas essas peças. Tudo que a gente fez naquela época ficou maravilhoso. Eu fiz um para-choque. O para-choque desse carro ele não é original. Eu consegui um para-choque zero original e eu tirei a forma de fibra dele e montei ele e alonguei 8 centímetros. Aumentei a altura dele 8 centímetros na forma para ficar mais baixo, porque ele tinha uma barbinha na frente original, Calibra, e eu fiz o para-choque cobrir todo aquele espaço para poder entrar o intercooler. Então eu botei um intercooler de 60 centímetros por 30 por 10 centímetros de espessura, 4 polegadas, que é um intercooler super grande para esses carros aqui. É um intercooler capaz de mais de 1000 cavalos, e é o intercooler que sempre botei nesse carro até hoje, zero de qualquer dor de cabeça, e sempre foi suficiente para resfriar o ar desse carro. E aí
E aí, na verdade, quando a gente aumentou o projeto, botou coletor, aí eu me lembro que bem na época a gente começou a representar no Brasil os turbos Bullseye, que eram baseados nos turbos Borg-Warner, mas foi uma revolução aqui no Brasil. Quem tá na arrancada sabe o quanto esses Bullseye foram importantes, né, para a arrancada no Brasil, porque foram os primeiros turbos que conseguiram dar muita potência. E aí nesse carro, na época eu testei eu usei turbos desde uma S362, S366, depois eu voltei esse carro um pouco mais para a rua, botei uma S258, que é tudo 66, 66mm, 62mm, 58mm. Acho que cheguei a usar uma 247 nesse carro, uma vez que eu queria testar, que era 47mm, mas meu Deus, pegava assim de baixa. E depois eu comecei para cima, e aí eu usei uma 372 nesse carro, até com uma 366, eu botei ele no dinamômetro. Eu acho que eu vou conseguir botar um vídeo aqui. E naquela época era o dinamômetro do SAT, e eu sofri uns 5 dias no dinamômetro, que eu cheguei a deixar o carro no dinamômetro e não conseguia resolver por que ele não estava dando pressão, até que eu descobri que o filtro na boca de turbina, eu até não digo, quem me falou isso aí foi o Zé Staldi, outro grande amigo que sempre me ajudou muito em vários projetos. O Zé Staldi me disse, cara, antes, por que tu não tira o filtro? Não, tá louco, esse filtro aqui é só a telinha, não faz diferença. O carro não passava de 2 kg. Tirei o filtro, deu 2,7 kg na hora. E eu disse, aí foi que eu aprendi que cada fiozinho do filtro, se tu separar ele e tampar a frente do turbo, ele ocupa uma área considerável do turbo. E o turbo não pode ter nada restringido na frente. Então, filtro de ar, muito cuidado. Carro turbo, filtro de ar, ele pode ser um restritor. Por isso que tem que ser um filtro com um elemento bem maior, para que a área livre do filtro seja bem inferior à boca da turbina. No caso, se botar só uma telinha na frente, ela obviamente vai obstruir. Então, fique atento nisso aí. E aí, na época, também me lembro que eu era sempre fui muito amigo do Matheus Bordin, que tinha uma Maré turbo, e nós competíamos entre, digamos assim, carros desse naipe na época. A maré dele sempre foi muito potente, o carro dele virava, nem me lembro os tempos, no 201 metros, mas era um carro muito rápido. E a gente até fez uma batalha homérica uma vez, numa prova em Santa Cruz, se não me engano, foi em 2007, no Arrancada Cup, que acho que era o Juliano Salton, junto com os amigos que estavam promovendo, até o Kaká Daúde veio todo mundo assim de São Paulo, foi muito legal aquela prova, uma prova festiva, e a gente estava andando lá, meio que numa categoria desafio, e eu fiz um burnout, que todo mundo chamou de burnout monstruoso, que era um burnout terceira. Eu me lembro direitinho que eu girei, acho que 8.700, e o carro patinava pneu a mais de 200 km por hora, fez uma fumaceira assim que ninguém esquece desse negócio. Chamou muita atenção. Esse burnout foi assim, ó, sabe aqueles que dá orgulho? Nunca mais vou esquecer esse vídeo, inclusive às vezes eu olho ele repetido assim quando dá uma saudade. Foi uma época muito legal. E depois disso eu acabei... e aí depois desse burnout eu fui largar e quebrou o eixo. E aí que eu tive que começar a fazer as coisas mais sérias, porque o carro ainda tinha transmissão original, e aí começou a ficar sério. Eu acho que aí depois disso eu resolvi fazer o upgrade para arrancada. E aí na arrancada eu fiz Santo Antônio, eu coloquei um câmbio de engate rápido de sapinho, que na época ninguém usava Gear Controller, e aí que a gente começou a desenvolver o Gear Controller, que é o Gear Controller é um string gauge, um sensor de alavanca na alavanca que a Fueltech faz um corte de ignição e permite fazer a troca de marcha de pé no fundo sem pisar na embreagem, né? Que hoje é bem comum, acho que todos os carros de arrancada usam isso, mas na época não existia, então eu literalmente desenvolvi esse controle aqui no Calibro. E essa parte foi muito legal, porque o carro sempre foi um laboratório, né? Antes disso, como eu falei, eu usei a primeira Race Pro, foi nesse carro, a primeira FT300, a primeira FT250 testada também, depois a FT350, ou a FT400, depois a FT350 e depois as outras FT500, 550, 600, todos esses CUs foram literalmente testados e usados nesse carro por várias vezes. Mas aí voltando, quando eu comecei a fazer um projeto um pouco mais sério, aí eu pensei, cara, eu vou ter que botar um câmbio, vou ter que botar eixo. E aí o Kaká Daúde, já tinha convencido ele a fazer o Astra, ele já tinha o Astra de arrancada, e eu comecei a fazer, e aí a gente fez muitas receitas parecidas, o cabeçote, o motor, os eixos importados. Na época não tinha eixo nacional, hoje o pessoal já tem eixo nacional de grande qualidade, e a gente desenvolveu toda aquela alavanca que é Expert, né? O Rafa inclusive está aqui atrás, aqui me seguindo.
o Rafa desenvolveu aquela alavanca para fazer as trocas de marcha, que foi uma ideia do Vicente Origi, junto com o aperfeiçoamento do Kaká Daoud, ou seja, é todo os amigos envolvendo em alguma paixão para desenvolver alguma coisa. E aí eu comecei para arrancada. Em 2009 eu competi no Velopark e fui campeão da Import, porque meu carro não podia competir na Turbo A, porque ele era importado. O regulamento naquela época, até não sei se hoje mudou, mas na época não podia ser um carro importado, tinha que ser um carro nacional. Mas eu tinha ele feito como se fosse um regulamento dos carros nacionais. E em 2009 eu cheguei a virar do 10:02 com esse carro aqui, o que era um tempo, o recorde da DTA. O recorde da DTA. Pera aí que eu tenho que ver onde é que tem que chegar. E o recorde da DTA era 9:08 e eu tinha virado 10:02, então foi algo impressionante assim para a época. E até brinco com meus amigos Cláudio Castanhon, o Roder Jabusato e o Adriano Caia, que competiam na Import com seus Camaros e Mustang de 2.000 cavalos na época, que eu ganhei o campeonato, porque eu vim em todas as etapas e eles não vieram todas, mas não importa. O que importa é que eu tenho todos os troféus lá na minha casa e ganhei o campeonato 2009. Depois disso, acabei decidindo não continuar esse carro de arrancada. E aí eu pensei, vou fazer esse carro de track day. E aí mudamos tudo, mudamos Santo Antônio, mudamos a forma do motor, diminuí a turbina, fiz um projeto assim bem para track day, depenei o carro, tirei o interior dele assim basicamente e mudamos o câmbio, fizemos vários projetos e aí o carro ficou meio que para track day. Comprei roda slick, pneu slick, só que acabou que em 2010, 11 ali, começou a me envolver bastante com a operação da empresa, nos Estados Unidos. Foi uma época bem difícil também financeiramente para investimentos, sabe? Tinha uma crise meio que acontecendo, os Estados Unidos estava difícil de conseguir entrar, e aí eu acabei diminuindo um pouco assim o quanto eu podia me envolver com isso e o carro voltou para a rua. E aí voltamos ele para a rua, montamos o projeto todo e literalmente de 2013 para cá a gente ficou andando, esse carro ele foi de rua e eu fui cada vez melhorando ele mais. Então, por exemplo, chegou uma época que eu tinha tirado o ar-condicionado dele, chegou uma época que a direção era elétrica e eu tinha mudado várias coisas no carro, tinha Santo Antônio, eu tirei o Santo Antônio, restaurei todo o interior, assim, deixei o carro bonitinho, voltei o ar-condicionado, direção hidráulica, tudo funcionando e fui sempre tentando melhorar o carro, tentando deixar ele cada vez melhor para a rua. E aí entrou a parte dos projetos do motor ali, que essa eu vou explicar a fase atual, digamos assim, do projeto para vocês, mostrando o carro mais em detalhes. Então, essa era uma história assim até chegar ao ponto que esse carro está hoje. Espero que tenham curtido e agora eu vou mostrar o resto aí, mostrando no carro mesmo. Estou aproveitando que a gente está um dia no Velopark. Hoje é um dia de teste que a gente está fazendo aqui para outra coisa. E aí eu vim de Calibra e eu queria dar uma andadinha aqui na pista do lado. Sentir um pouquinho. Tá com 1 kg de pressão. Alerta de pressão de turbo. Tá, negocinho empurra. Vamos voltar no log lá. Legal, dá uma aceleradinha, deu uma aceleradinha primeira, segunda, terceira, ou segunda, terceira e quarta, mas só pra sentir, vamos ver.
pouquinho patina mesmo, tava na verdade com 1 kg de pressão. Impressionante como, digamos, como é ruim de tração. Eu tava com o controle de tração desligado só pra testar mesmo. Vamos olhar. Ó, agora eu trouxe o Calibra para a reta do Velopark, mas não é porque eu vou acelerar, é porque eu tô aqui no Velopark fazendo hoje um outro evento e eu queria aproveitar para trazer ele aqui para se lembrar quando ele andou na arrancada em 2009, que eu estava contando para vocês antes. E esse carro em 2009 foi, como eu falei, foi o campeão da Import. Fiquei muito feliz, foi um ano interessante para competir. Muito acelerei aqui nessa reta, nas duas, me lembro direitinho uma passada que eu virei 10,2, que foi marcante para mim. E até na verdade eu fui, isso foi em 2009, né? Em 2021 que eu fui virar mais rápido que isso com o C8 nos Estados Unidos, que eu virei um 9,6, né? Então foi legal porque é uma lembrança positiva aqui, ó. Mas deixa eu mostrar para vocês um pouco mais, vou falar um pouco dos detalhes do como é que tá o projeto desse carro agora, para vocês entenderem exatamente o que esse carro tem assim de diferente, tá? Então, ó, vocês podem ver que o capô dele, ó, vocês podem ver que o para-choque, ó, inclusive tem uns defeitinhos aqui, uma frestinha, ó, não tá bem alinhadinho, o capô tá aberto na verdade, mas vocês podem ver que o para-choque dele, ele é maior aqui, ó, ele tem um trecho aqui, ó, desse tamanho aqui, uns 8 centímetros que eu aumentei. Normalmente a boca do Calibra é menor do que isso, então ele fica com uma boquinha menor. Nesse carro aí eu fiz esse para-choque todo de fibra e fiz isso aí. Como esse para-choque foi feito há uns 14, 15 anos atrás, ele realmente está com os defeitos de alinhamento, algumas coisinhas ali que no momento adequado eu vou arrumar. Eu falei para vocês daquela cor, né, que é um laranja, vermelho meio laranja, ó. Realmente o carro é diferente porque não é o vermelho tradicional e depende da luz, ele mostra diferente. Quando eu pintei ele aquela vez, vocês estão vendo aqui, ó, a pista é uma cola só. Mas quando eu pintei aquela vez eu tirei os frisos aqui, que ele tem tipo um borrachão, ó, fora, aqui em todo lado, ó. E no para-choque também, que é preto, e eu achei legal tirar isso aí para deixar ele mais limpo. Outra coisa, lá em 2005 quando eu comprei ele, esse lado aqui era batido, né? E a gente arrumou e eu troquei os dois faróis aqui. Consegui comprar os dois faróis zero, assim. Por isso que o vidro, mesmo tendo os 14 anos da minha propriedade, ainda eles eram novos naquela época. Intercooler aqui é bem grande, ó. A gente pintou de preto para poder isolar ele melhor, até da aparência, né? Dá pra ver aqui, ó. As rodas. Eu já tive vários jogos de roda nesse carro aqui, mas essa aqui especialmente foi uma sorte muito grande que eu consegui achar. Elas são aro 18 e é difícil achar roda que casa no Calibra. Ela é uma Brayton, ó. Aqui tem tá com plástico ainda, ó. Agora que eu vi. O plástico original, ó. Olha aí, ó. 15 anos depois. Aqui, olha aqui o plástico original aqui ainda, ó. Agora que eu vi. E essa aqui chama Race GTSR da Brayton. E ela é uma 18, 7x18. Não consigo ver aqui, EH2, não entendi, não é o ET dela. Mas ela é bem pra dentro, é difícil achar uma roda. E o pneu que usa aqui é um 225 4018, um Yokohama Neova. Muito bom de tração esse pneu, mas cara, eu vou te falar que esse pneu já tá velho. Tá na hora de trocar, vocês viram que o que patina de pneu quando anda na pista assim, né, ou qualquer compressão. Essa roda aqui originalmente ela é vendida pela Brayton para os Mini Cooper. Então foi uma sorte ter achado, porque é 4x100 a furação, é difícil de achar. Deixa eu ver o que mais eu fiz de modificação. Na época aqui que era legal, eu botava a antena do Vectra CD. A original é uma anteninha para cima ali. Aqui atrás ainda. Isso aqui eu troquei, ó. Esse aqui tá colado, eu tenho que trocar porque ele tá estragado. Mas a placa ainda bem no estilo antigo, né? Ainda não. O carro é meu há 15, 20 anos, sei lá. E tem a mesma placa. Agora é o interior, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esses bancos Recaro aqui, que já tem literalmente uns 10 anos, eu acho, nesse carro. Atrás banco de couro original, bem bonitinho. Esse carro aqui na época eu mudei o forro em cima, eu botei um forro escuro, ó.
que eu achava mais legal. E aí pintei os retrovisores, porque originalmente ele é claro, ó. Até aqui ainda tá o espelho claro, ó, mas o resto foi pintado de escuro. Aqui o painel, foi até que painel de instrumentos todo, né? Consegue ver as informações do carro. Então a gente tem aqui temperatura do motor, pressão de combustível, pressão de óleo. Aqui está na verdade duplicado pressão de combustível, o anti-lag, que é o Pops and Bangs, roda dianteira, velocidade de roda dianteira, velocidade de roda traseira, o MAP, a malha fechada, tá ligado. Consigo ter malha fechada, logger, informação. Olha, esse motor tem um comando bem forte, né? Então, olha como é que é a marcha lenta. Ah, aqui vocês vão ver, ó, um monte de som, ó, mas fecha, tá escondido, ó. Não tem o rádio no carro, não precisa de rádio. Olha o barulho. Deixa eu mostrar o motor pra vocês. Olha, dá pra escutar a turbina girando aqui ainda, não sei se vocês conseguem escutar, ó, mas ela ainda tá girando. Então aqui, ó, na frente, ó, começando bem pela frente, radiador de óleo, ó. Na época que eu fiz pra track day, eu botei esse radiador de óleo, que é com aqueles filtros, adaptador no filtro do Cadete GSI. O coletor de escape, todo foi feito ainda originalmente lá pelo Ed, no SAT Racing, na época, em 2007, 6, 2005, alguma coisa assim. Eu tenho 4 sondas aqui, ó, então uma sonda por cilindro, ó. E tem mais a 5ª sonda que tá lá por baixo, não dá pra ver aqui, que essa é a sonda geral que usa para correção. Aqui, ó, a nossa famosa wastegate eletrônica, ó, da Turbo Smart. Então dá pra ver aqui, ó, ela. E aí com isso simplificou tudo, né? Não tem mais solenoide de bico, de injetor para solenoide, bico injetor para controlar o wastegate. Agora é tudo direto na wastegate eletrônica. Aqui eu tenho as 4 bobinas CDI, né? Que vão os cabos de vela, normal, e a FT Spark, ó, no caso aqui a FT Spark tá ligada aqui. Até a gente, também muito desenvolvimento foi feito com a FT Spark, esse carro aqui serviu bastante para testar direto ainda ela. Aqui a gente tem uma admissão da Expert, ó. No início eu tinha uma admissão do SAT, andei muitos anos, que até depois várias vezes eu modifiquei ela. E por último agora eu coloquei essa da Expert, que ficou muito boa, e com corpo de borboleta eletrônico esse aqui é o da Captiva, ó. Aí com borboleta eletrônica fica muito melhor o controle. O blow off. E aqui a grande jogada, olha só, é só 4 injetores. Eu já tive 4 injetores de 220 libra-hora que funcionavam muito bem, e agora eu botei 4 de 520. Na verdade os 4 injetores de 520 foi muito mais para desenvolver e testar os injetores e a gente mesmo aprender, verificar a linearidade, garantir que eles estão funcionando bem para um carro, porque na verdade não tem razão para ter um injetor tão grande. Esse injetor nesse carro poderia alimentar mais de 2.000 cavalos, obviamente não tem isso, né? Hoje esse carro aqui ele anda com, por exemplo, ele chega tranquilamente a 700 cavalos, acho que uns 800 talvez, mas isso não dá nem 40% de injetor. Então, mas a gente botou mesmo assim até para se desafiar e ver se funciona, sabe? Vai largar? Vai lá, Maurício. Deixa eu, Maurício tá fazendo uma gravação, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o Gol de leilão, ó. Pra quem não conhece, nosso famoso Maurício. Vai lá, Maurício. Tomou um pau de ré antes, um gol de ré, hein? Essa história a gente vai contar depois. Vai lá, vai lá. Ah, errou, Márcio. Errou. Pô, Maurício. Como assim, Maurício? Explica aí pros teus fãs. Pô, larguei toda certinho, ela ficou umas 10 largadas hoje já, gravou valendo. Não foi, brincadeira. A gente tá aqui no Velopark hoje, porque a gente pegou e juntou vários carros que a gente tá fazendo testes de desenvolvimento e mostrando e até para fazer testes mais adequados. Então a gente aproveitou e pegou o Velopark aqui um dia para fazer esse teste, por isso que eles estão testando alguma coisa ali. Ah, é? Ah, ele tá fazendo, não sei se vocês escutam, mas ele falou que tá fazendo um vídeo pro controle de tração da FT300. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o Gol de leilão. Quantos quilômetros tinha esse carro aí ou não? 250 mil, ele comprou, é um de leilão, né? Não, é. Pagou 3 mil, eu acho.
R$3.000 e o carro deu mais alegria na vida dele, sem dúvida, né? E ele se diverte já, e tem uma FT300, botou um kit turbo de padaria, fez as coisas tudo em casa, é bem bacana. Tem uns vídeos no canal da Fueltech Brasil que fala bastante dessa saga aí, é legal, acompanhe quem gosta aí desses projetos aí, com certeza vocês gostam. Então a parte motor, isso é a parte externa, né? E os injetores, então, que eu estava falando, a gente tem uns 520 libra-hora, mas é mais por desenvolvimento, não é o ideal botar um injetor tão grande para um carro de rua no etanol. A gente vai lançar os injetores de 320 libra-hora da FT Injector, da Fueltech, que com 6 bar ele dá 320 libra-hora e com 3 bar ele vai dar 230 libra-hora. E aí vai ser perfeito, porque aí é um injetor que 100% aberto daria 1000 cavalos, mas ele vai dar, na verdade... Ah, pera aí. Tem mais um candidato. Vai lá, Rafa. Vai ou não? Ah, vai rolar um pega ainda aí, ó. Ah, o Ronaldo é o especialista em largada do Corridas Proibidas. Quem é que vai ganhar? Será a BMW ou o gol de leilão? Ô, Maurício, 3.000 custou o gol. 3.000 custou o gol. Não paga IPVA. Olha lá, vai buscar. Vai passar. Passou! Aê! O Rafa queimou e ainda tomou no final do gol de leilão. A direção de prova confirmou por 3 carros, né? Pô, Rafa, tira o magrão fora, tu ganhava. Aguenta mais, Maurício, hein? Quanto... Aguenta mais ou não? Quantos mais aguenta aí? Como assim, cara? Não pode queimar, Maurício. Maurício, tem que dar um burnout, ré e primeira, Maurício. Ó, tem que dar burnout aquele ré e primeira. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Maurício é dos bons, ó. Pegou a roda errada. Ah, pegou a roda errada? Pera aí. A gente edita aqui, ó. Vamos lá, Maurício. Ai. Ah, tomou. Cara, eu acho que a BM ganhou, hein? Eu acho que essa é a BM. Essa foi parelha. O Maurício deu uma patinar, uma pedalada ali que não devia ter pedalado. Vamos continuar contando aqui do projeto Calibre, os detalhes. Coisa que eu fiz aqui também, ó. Ah, quem fez a elétrica desse carro aqui é o Bitsky, Fernando Bitsky. E esse carro aqui já teve umas 20 vezes, 20 injeção, 20 motor e tudo diferente. Então a elétrica vai sempre mudando, a gente vai sempre modificando alguma coisa. Da época que eu corri com ele, eu mudei algumas coisas e eu acabei deixando assim, ó. Por exemplo, o reservatório de respiro aqui, ó. Acabei deixando esse reservatório maior. Que ele liga, em vez de conectar em cima até embaixo, ele conecta aqui, ó. Nesse aqui, então, no Calibre, normalmente é um ligado no outro, sabe? Aqui uma outra coisa que eu fiz, ó. Aqui tem um sensor de contrapressão de escape, então ele lê a pressão no coletor de escapamento. Esse sensor aqui, ó. E aí eu consigo saber a relação entre a pressão de escapamento e a pressão do turbo. O turbo nesse carro é uma Borg Warner EFR 8374, que ela tem 62 mm por 67, alguma coisa assim. E a carcaça quente eu nem me lembro qual que é, acho que é uma 0,83, alguma coisa assim. Tem que olhar até. Ar-condicionado, direção hidráulica aqui, ó, funcionando. Que loucura, hein? O intercooler aqui, vamos ver se dá pra ver. Ah, o intercooler é aqui na frente, ó. Não dá pra ver, mas ele é bem grosso, né? Vou mostrar ele por baixo. E aí o intercooler, a pressurização sai daqui, vai por baixo da roda, conecta nesse lado e vem pra cá. O regulador de pressão de combustível aqui. Uma coisa que muitos me perguntam, assim, especialmente quando vê a alavanca de câmbio, ó. Já denota, ó. O câmbio desse carro aqui é 6 marchas, ó. E essa manopla aqui, esse câmbio é o do Cruze 6 marchas. Então o que eu fiz? Eles vêm com um câmbio chamado F18, que teoricamente ele é para 18 kg de torque, né? Pelo menos é o que eu sei. Se alguém souber melhor essa informação, pode até por favor, me corrigir. Alguns Calibra vêm com F20, mas é só uma pequena diferença na carcaça.
E aí todo mundo, as alternativas que se tem de câmbio GM mais forte no Brasil, especialmente é o F23, que é um câmbio que ele vem nos Astra 16 válvulas, os Vectra 16 válvulas mais modernos, mas ele requer uma certa adaptação. E tem depois os 6 marchas, que é o M32, que é o câmbio que... Olha ali, ó. E aí, Rafa? Tomou pau do Gol de 3 mil reais ou não? Quase. É, se não fosse pelo quase. Vamos largar com calibre agora, ver se isso aí anda. Tá no museu. Esse tá no museu agora. E aí o câmbio, esse M32, é o câmbio que foi lançado, eu acho que em 2012, no Brasil, nos Cruze, que é o Chevrolet Cruze. Não sei se ele vem em algum outro carro até, confesso que eu não sei. Mas na época, logo que saiu esse câmbio de 6 marchas, a gente imaginou que ele fosse mais forte, até pela nomenclatura da GM, ser um M32, teoricamente 32 já é para ser um monte mais de torque do que o 18, o 20 e o 23, né? E existe na Europa um F26, que é o câmbio do 4x4, do calibre 4x4, né? Só que esse câmbio na Europa é muito difícil de conseguir, caro, né? E para trazer para o Brasil seria inviável. Então, na época a gente pensou, cara, vamos adaptar esse câmbio do M32 no Calibra. Eu até não me lembro, vou ser bem sincero, se alguém tinha adaptado antes de mim, se alguém tinha me dito isso ou me orientado, me deu ajuda. Se alguém que está assistindo esse vídeo aí me ajudou, se lembra quem de repente botou antes de que eu fiz isso aí, me dá uma dica e me lembra disso, porque eu tô realmente, faz tanto tempo que eu já não me lembro. Só que aí o que a gente foi fazer? A gente tirou o câmbio, tirou o motor e a furação bate certinho no bloco. Aí pensamos, tá bonito agora, né? É só botar o resto, mas não, aí começam as dificuldades. A prise do câmbio é de Fiat, é um estriado diferente, então tem que fabricar o estriado da embreagem. A posição do câmbio, ele vai bem até a longarina, que assim tem que puxar, tem que cortar a longarina e reforçar ela para ela ficar maior aqui, para não atrapalhar o câmbio. Aí os eixos também, na época eu peguei um eixo de cruze, se não me engano eu só encurtei, aí logo quebrou, tive que botar um eixo importado para realmente aguentar mais. E a embreagem desse carro vira hidráulica também, porque o Cruze é embreagem hidráulica, então tem que botar um pedal hidráulico, um reservatóriozinho do hidráulico da embreagem aqui, e aí ele fica uma embreagem hidráulica. E a alavanca de câmbio ela é toda com um cabo, né? Então tem que pegar do Cruze inteiro o sistema de cabos para botar lá dentro do carro com o sistema do Cruze. E cara, e aí na época aí quando eu andei, logo ele começou a fazer um barulho e eu acabei descobrindo que os rolamentos daqueles primeiros M32 eram com uma gaiola de plástico, parece. E aí tinha que trocar os rolamentos, tem um kit inteiro que eles vendem na Inglaterra, se eu não me engano. Acho que custa 200 e poucos libras, ou uma coisa assim do tipo $300, que vem todos os rolamentos internos, assim. Então tu abre o câmbio, desmonta inteiro e bota tudo o rolamento Tinken, assim, de metal. E aí depois disso, cara, nunca mais tive problema. Esse carro já tive mais de, deixa eu me lembrar, 700, 800 cavalos com esse câmbio. E é zero problemas, muito impressionante bom. E ele é um câmbio com 6 marchas, uma relação incrível. E uma outra coisa muito boa dele é que dá para girar, por exemplo, 9.000 RPM e trocar de marcha, que ele engata as marchas. Então essa foi uma parte bem legal do câmbio, dessa adaptação desse carro aqui. Dá pra ver aqui, ó, vamos ver se consigo ver alguma coisa. O câmbio tá aqui, ó. Aqui a seletora com os cabos, ó. Dá pra ver que ele é bem maior, assim, pra quem reconhece, assim, um Calibra, vai ver que ele é bem maior mesmo. Mas funciona bem. E aí a embreagem, eu tinha na época uma BMW M5 V10 daquelas, e eu tinha recém estragado a embreagem dessa BMW e sobrou a embreagem antiga. E aí eu olhei para aquela embreagem, ela é uma multidisco com 2 discos de lona, e eu achei fenomenal aquilo, porque o funcionamento da BMW é muito bom. E aí eu acabei adaptando aqui uma embreagem original de BMW M5 multidisco, e é a que tem há anos e anos e anos, e olha, nunca patinou, é suave. Eu acabei, na época acho que eu só troquei os discos de lona normal por HD, porque tinha estragado as lonas, e até então funciona muito bem. Falando do motor atual, nesse carro aqui tem um cabeçote do Stumpf, cabeçotes, né, que inclusive está fazendo cabeçote na minha Mercedes, e esse aqui é um cabeçote que ele fez com uma preparação bem agressiva até, né, porque na época esse carro não sei se eu ainda estava correndo ou não, mas a gente acabou fazendo um cabeçote bem agressivo. Então ele é um cabeçote que tem válvula maior, tem pratinho de titânio, tem mola com mais carga, e tem uma coisa que eu adoro, que eu sou apaixonado, que eu sempre quis ter, um par de comando Schirrick, que é aquela marca alemã, Dr. Schirrick, que é um comando de válvulas
para quem conhece de carro e entende, esses caras entende sobre esses carros europeus, assim, até alemães, especialmente, os caras são, eu acho que a empresa mais renomada do mundo para fazer comando de válvula, que é um comando, um 276 com 10 e 8 de levante, e eu acho que tá com 110, 120, eu não me lembro agora o alinhamento do comando, faz tanto tempo que a gente mexeu que eu não me lembro, mas é literalmente, cara, é perfeito. Esse comando ele tem torque de baixa, gira quase 9.000 RPM, com tranquilidade, funciona tudo muito bem. Então o cabeçote aqui é muito, muito bom mesmo, tudo feito pelo Juninho da Stumpf Cabeçotes. E aí, indo para a parte de baixo do motor, é um bloco de C20XZ, né? Não sei se vai dar para ver aqui, tem o número do bloco com o número, não vai dar para ver, mas é um bloco C20XZ mesmo, que é o que tem os mancais mais fortes, e ainda assim tem todo por baixo os mancais da Expert, que substitui e bota uma placa e substitui todos os mancais por mancais feitos. E esse motor tem pistões que eu não me lembro que marca é, faz tanto tempo que eu fechei esse motor, eu acho que é Yasa, tenho a impressão que é, não sei que marca é, confesso que eu não sei que marca é esses pistões. E bielas Pauter, que eu sempre conheci o português lá, o Mário, que trabalha na Pauter, gente boa pra caramba, e a biela Pauter forjada. E quem montou esse motor inteiro, por último, foi o Rafael, da Motorcar. Inclusive o Rafael é que monta o motor do Rafael da Expert, que é o que estava ali na BMW branca, aquele que tem aquele Chevette de arrancada. Monta o motor do Mano, do Cobalt, que também estava, vocês acompanharam aqui esses dias, correndo. E uma série de outros carros, mas ele é muito especializado em carros de circuito, especialmente os protótipos, aqueles da JR, V8, os 4 cilindros Duratec. Ele é um dos melhores consultores de motores do mundo, na minha opinião. E tanto que ele montou esse motor aqui faz uns 4, 5 anos, apesar de que eu não ando muito ultimamente, mas o motor está em dia. Eu não ando, mas os caras testaram a etiqueta eletrônica aqui até dizer chega, né? Esse carro passa no dinamômetro passou no dinamômetro nos últimos 4, 5 meses aí, todo mês aí, toda semana às vezes, várias vezes. Então o motor aí aguenta bonito, sabe? Bonito mesmo. Então esse é, digamos assim, a receita mecânica desse motor aqui. E como ele, digamos assim, foi montado e como ele está andando nesse momento, sabe? Realmente é um carro que, por ser tração dianteira, assim, vocês viram, ele patina pneu de qualquer marcha, assim, não tem uma tração muito boa. Eu botei buchas, assim, de borracha, ele não tem barra, não tem nada, assim, de atributos de suspensão mais de arrancada. Então, por exemplo, não adianta nem eu botar ele aqui na pista de arrancada hoje, tentar arrancar, que na verdade ele vai meio que ou patinar pneu da tire shake ou afetar alguma coisa. Então eu sei que esse carro é um carro de rua, eu sei que é um carro para se divertir, também nem, obviamente, corro com ele, eu faço bobagem. Ele é um carro que literalmente eu gosto de curtir e me lembrar tudo que esse carro representa para mim. Então a preparação que ele tem hoje, assim, para mim é perfeita, sabe? Eu acho um carro que ficou assim, um sentimento muito bom, tem toda a tecnologia possível, sabe? E ao mesmo tempo é um carro que eu realmente posso andar, me divertir, viajar até. Já fui com ele desse jeito, eu já fui com ele para Santa Cruz, de Porto Alegre a Santa Cruz, viajei. Tive uns perrengues uma vez e outra, de vez em quando o cara fica na mão, mas em geral é muito é perfeito, sabe, o carro pro que eu uso. E muitos de vocês perguntam se eu vou levar esse carro para os Estados Unidos. Eu não sei, nunca diga nunca, né? Mas hoje, nesse momento, eu gosto de deixar ele aqui no Brasil, porque justamente eu consigo aproveitar quando eu venho para o Brasil. A gente consegue fazer muitos testes utilizando ele. Ele é um carro muito, muito útil para fazer teste para a Fueltech. E talvez um dia eu leve para os Estados Unidos, vamos ver primeiro. Eu acho que eu vou levar um outro carro primeiro, mas esse carro aqui, acho que talvez um dia eu leve, vamos ver. Por enquanto vai ficar aqui no Brasil. Cara, não é ruim, ó, vai passar, passou o Márcio. A disputa interna entre P&D e suporte técnico. O Márcio da engenharia e o Maurício do suporte técnico ali fazendo a disputa, os dois Gol Turbo. Legal, o do Márcio é 1.8 turbo com uma FT450, bem legalzinho. Encerrando aqui o episódio do Calibra, mas é o seguinte, não acabou o episódio. Agora vocês vão comigo lá para São Paulo para conhecer o meu outro carro aqui do Brasil, que é o meu Mazda RX-7, que esse também tem um valor sentimental incrível. Eu tô indo para São Paulo, eu vou lá no Deni porque eu quero ver como é que tá a restauração dele. Eu vou contar um pouco da história do Mazda
nesse episódio pra vocês vão conhecer ele melhor. Valeu! Aqui ó, agora tô no interior de São Paulo, em Dayatuba, meu Uber Racing aqui ó, com Tô levando o Anderson pra conhecer as coisas boas que tem por aqui, né? esportivo nacional aqui. Primeira coisa boa. Novo carro do TK aqui, ó, o Up TSI. O novo carro do dia a dia, ó. Cara, mas eu vou falar a verdade, eu achei legal esse motorzinho, é impressionante. Não é? Anda pra caramba. Pro que é? É, legal. Legal pra caramba. E agora a gente tá aqui no Dene. Falei pra vocês que eu ia vir mostrar o Mazda. Vim aqui especialmente, tô super ansioso aqui, eu nunca vim, tô olhando em volta aqui, ó. É só carro top que aqui, você ó. veio mostrar o pedaço do Mazda que sobrou, né? Não, como assim, não tá pronto? Você vai entender. Não tá pronto? Você vai entender. Tá. Já viu a RX-7 picape alguma vez? Ah, eles cortaram a traseira. Ó o GTS, o Opalão. Não é só de Gol que vive. Ô, Badenilson. Olha aí. E aí? Vamos, pessoal. Beleza? E aí, beleza? Olha aí, ó. O senhor que é o senhor dele, não? Tudo bem, cara? Tem que vir Prazer aí, conhecê-lo. prazer oficialmente, Tudo hein? bem, cara? Cadê o Mazda, o pedaço dele? Ah, não serviu pra nada, joguei fora. Tá louco? Ele vai fazer tipo uma Saveiro Summer, assim, Não, pra lembrar, estão- né? O negócio é assim, só faço gol. Não, tá mentindo aqui, ó. Tem carro diferente aqui, ó. Olha aí, falei, pô. E daí, como é que tá, tudo bem? E daí, pessoal? Eu quero ver o Mazda. Cara, daqui a pouco eu vou mostrar ele pra você. Tá bom. Mostrar a piscina primeiro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Paixão pelo carro. Eu vim aqui pra ver o Mazda, mas eu quero... Cara, eu entrei nesses carros aqui assim, eu falei, isso aqui é cheiro de guri de 10 anos Exato. entrando na concessionária. É isso aí. Eu me senti com 10 anos sentindo o cheiro dentro do carro, meu. Foi um prazer ter você aqui, cara. Legal, meu. Que bom. E vamos lá, vou mostrar a oficina, vou mostrar o carro, vou mostrar pra vocês aí. Sentei dentro do carro aqui, tirei a máscara pra sentir o cheirinho do carro aqui. Que loucura, meu. Olha só isso aqui. Olha o painel. Olha a direção elétrica, que legal. Cara, isso aqui é que nem voltar no tempo, meu. Olha só. Olha o interior aqui, ó. É dentro do carro. Que legal, meu. Cara, meu, que impressionante. Então você conseguir ir tirando a assistência conforme o carro vai ganhando velocidade. Ô, Dan, vem cá. Sabe que Olha você só. mexeu no painel do ar-condicionado ali? Que coisa legal. Achei o motor do Mazda aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá inteiro aqui, ó. Eu nunca vi ele assim. Então, ó, motor rotativo. Tá com o agregado inteiro, ó. Cara, olha que esquentou isso aqui. Ah, quebrou toda a pintura aqui, ó. Então esse aqui é o seguinte, ó. Esse é o motor do meu Mazda, ó. Aqui tem um rotor, ó. E o outro rotor, escapamento, ó. Aqui é a admissão. Então a admissão vem 4 dutos, porque ela vem um para um lado e outro pro outro, do rotativo, um pro lado e outro pro outro. Olha como o motor é pequenininho no meio, ó. O motor é só essa parte aqui. Por cima a admissão tá vindo aqui, a borboleta. E aí tem, ó, alternador, direção hidráulica, ar-condicionado. Inclusive o ar-condicionado foi adaptado agora, de algum outro carro aqui, porque o original tinha estragado. Nas polias, ó, roda fônica. Ó o câmbio, esse câmbio aqui eu troquei, ó, o câmbio original. Sempre falaram que aguenta tipo 400 cavalos, coisa assim. E eu botei um Tremec aqui, ó. Ó. Um Tremec, a alavanca é aqui, ó. E aqui tá o diferencial. Esse diferencial já tem uns eixos, ó. Eu troquei os eixos, já quem me conhece no Velopark sabe que eu quebrei umas 4. Não, quebrei uma vez um eixo, quebrei o diferencial, um dente do diferencial, quebrei o blocante uma outra vez. 3 vezes que eu fui, quebrei 3 coisas assim, depois arrumei e nunca mais quebrou. Quem faz o motor do meu Mazda, quem cuida do Mazda e do Calibra, né? É o Alex Wagner, que é um grande amigo meu. Pra quem não conhece o Alex, ele tem a AWF Road, que apesar do nome, esse cara ele veio da arrancada. Esse cara é um cara que tava com aquela variante amarela. Vou mostrar aqui a variante amarela pra você saber quem ele é. Quem é mais velho aí da arrancada sabe o que eu tô falando. E o Alex é um amigão assim, acho que 15 anos pelo menos, que é um grande amigo pessoal. E ele, quando ele começou a oficina dele, e depois eu mandei o meu carro, o Mazda e o Calibra, sempre fazem todas as manutenções lá com ele. Ultimamente, né, eu já tive outras pessoas que me ajudaram muito, né? Que nem o Diogo da RC, que montou o Mazda a primeira vez. O Magnus também deu manutenção por um tempo, e agora
quem tá cuidando dos carros e fazendo todos os upgrades, quem fez o último motor do Mazda é o Alex da WF Road. Inclusive, a gente fez um treinamento, deixa eu me lembrar, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que veio o Eric Galarza, que é um americano que mora em Porto Rico, um porto-riquenho, veio para dar um treinamento e para montar o motor do Mazda, esse motor aqui. E aí a gente montou e desmontou esse motor aqui umas 5 ou 10 vezes. Para quem estava fazendo treinamento, foi um treinamento da FT Education, o Christian estava presente e tinha, eu acho que uma turma de 8 pessoas, se eu não me engano. E a gente montou esse motor e montou outro motor reserva. Aí o outro motor reserva que eu tinha, eu vendi para um brasileiro amigo meu, que eu não sei se eu posso falar, então eu não vou falar, que está montando um outro carro no Brasil, um carro brasileiro com motor rotativo. Esse vai ficar legal. Mas esse aqui é o do meu Mazda, então. Estou procurando o Mazda aqui ainda, não querem me mostrar onde é que está esse Mazda. Eu acho que eles picaram o Mazda e não querem me mostrar, né? Você sabe alguma coisa, não? Tá na funilaria. Tá na funilaria? Tá bom. O Dani vai fazer um tourzinho com a gente, fala alguma coisa, quais são os carros aqui mais especiais ou diferentes. Vamos lá, vamos conhecer um pouco. Por exemplo, aqui, né, cara, essa parte da oficina, na verdade, a gente tem uma ala onde monta, desmonta, a parte elétrica, mecânica, toda a desmontagem e montagem do carro, uma parte mais de acabamento, vamos dizer assim, né? Depois vocês vão conhecer a funilaria e pintura. Isso é uma 356, ano 63. Sim. Original. Não é réplica, né? Original não é réplica. É um carro que um amigo nosso aí, que os trabalhos em geral chamou a atenção. Ele falou, Dani, faz pra mim, eu tenho um projeto diferente, especial. Daí a gente encarou. Então você vê a pintura lisa, com 9 demãos verniz, cara, tá vendo? Caramba. Então ele tá fazendo um carro no padrão placa preta. Porém, aquele motor 2.400 System vai ali ficar aqui. O carro entra meio, sabe? E, cara, veio coisas de fora, ainda tá vindo, e vamos montar o carro. Então, o Boeing 388 branco, cara, estamos restaurando o carro inteiro, lá de Curitiba, então já tá na fase de carroceria praticamente pronta. Sim, eu passei antes aqui, cara, olha, isso aqui é o que mais impressiona, assim. Ó. A mecânica, tudo é zincadinha, né, todos os parafusinhos, a pintura eletrostática. Ele tem que ficar igual, muito parecido, ou melhor que um carro zero. Essa aqui é a nossa filosofia. Então aqui o pessoal faz a parte de montagem, um GTI preto, legal? Nível, né, cara? Esse aqui é um GTI preto 93, cara. A parte de carroceria tá pronta, a parte elétrica tá pronta, falta o para-choque traseiro tudo também para acertar. Você viu a pintura aí do carro? Então, cara, tem que cara, um negócio. E os vidros é novo ou é polido? Novo. Esse aqui é mandado fabricar, porque ele tem essa particularidade desses furos aqui. Mas o traseiro normal, tudo de gol. Cara, é um vidro verde de gol comum. Cara, degradê e tal. Mas ser novo é bom, né? Então ele tá, a gente faz um pré-polimento antes da montagem, para o carro já ter aqui assim, ficar bem acabado e vir o para-choque. Não você E aquele corrugado que tinha aqui sempre, onde é que é? Aqui, ó. É por baixo? As calafetações do bate-pedra que o pessoal fala, né? Tudo feitinho no padrão, embaixo, né? Funilaria não vê alguma coisa. Olha só isso aqui. Isso dá pra ver o reflexo da caixa de ferramentas. Aqui temos uma saveirinha, uma saveira, é uma maçã. Nós estamos modificando algumas coisas, então, uma GBS 17, tá pessoal. Tá aí, e aquela Saveiro GTI, que história é essa? Então, vamos chegar lá, Um pointer, é um carro, lá no porta-luva tem um equipamento um pouco desconhecido pelo pessoal. Ali, ó. Aí, ó, bacana, ó. Deve ter 550, ó. Um equipamento É legal que o Dani usa a Fueltech em vários desses projetos, tem alguns carros que são fora do original, né? Esse motor é um 2 de 100, gerou 190 cavalos. Aqui dá pra botar aquela polinha, hein? Exatamente. O Chris Power instala, até que eu gosto muito do trabalho dele. Muito bom, né, cara? Eu acompanho o trabalho dele. O trabalho dele é tudo com malha náutica, ele faz um trabalho muito legal. É um motor que gerou... Vamos dar uma partidinha nele. Cara, pega gelado na lenta, lentinha, com 4 borboletas, ó. Tudo ensinado, né? É um Protobar, tá vendo? Ensinado Billy, tampinha de válvula ensinada, com a nossa marca. Lá em cima o jogo da toda ensinada. Feito ali o pointer da vida. A partida no botão aqui. Não, cara. Aqui nós vamos fazer uma moldura bem legal para ficar aí alojada, né? Tá só fazendo um quebra-galho. Deixa ele esquentar um pouco, né? Vou mandar. Olha, ó. Depois a gente volta pra... Passatzinho. Aí tá tudo no padrão original, né? O dono optou por colocar tudo assim, porque, cara, capô fechado... Sim, o cara não sabe nada.
GTI que tá praticamente pronto, fora que a traseira tá fora por um aqui por outro. Cara, Sim, esse carro aí, meu, sentir o cheiro desse carro é incrível. cara, a copa do motor, fica assim, tá vendo? É. Tá vendo? E aí, Anderson, aqui, ó, vale a pena passar por aqui. Estamos desconstruindo, né? Sim, esse aqui é um carro que chegou agora. Exato, sai assim, cara, e fica daquele jeito. Não vai jogar fora, o que vai ser usado ainda e tal. Aqui, tem que já vai anotando, o que vai guardar, o que não vai, os motores tudo feitinho. Ah, já tem os motores assim de cada carro, ó. Exatamente. A parte de pintura eletrostática, né, das peças, né, cara? Sim. Todas as partes de pintura já tem pinta eletrostática. O tanque dá banho químico nele, depois pinta eletrostático. Aí aqui tá vendo as encaixes das peças, né? Aham. Isso aqui é uma parte do braço de direção. Sim, faz tudo. Isso daqui é cara, a ponta do eixo traseiro. Não importa que não aparece, né? Aham. E a gente utiliza, cara, a peça do carro sendo boa, trata ela e de boa, né? Trata e revitaliza ela. Então, cara, aqui pintura eletrostática, exatamente, desencagem, né? Vamos mais pro fundão lá. E tem os carros também, os AMG. O que é essa AMG aqui? Cara, então isso daí, o que acontece? Geralmente o cara tem um carro bacana Aham. e aí ele fala, DN, meu carro tá precisando de um trato. Ele E tem uma ele MG, ele tem uma Porsche, ele tem uma Ferrari, Sim. ele tem uma BMW. Aí descontou uma história triste. Cara, a gente vai e faz. É um carro que tá mecânica no lugar, carroceria no lugar, elétrica no lugar, agora falta tapeçaria, tá, Aham. né, tá construindo o carro. Sim, aqui tem, ó, dá pra ver por dentro o isolamento. Cara, dá pra ver um pouco aí do que ainda tá sendo feito, né? Falta as motas fortes e tal, mas tá vendo as portas lá? Aham. Então assim, uma construção limpa, né, do carro. Isso aqui é um vermelho Daytona 91, carro raro, carro, né? É. A parte mecânica já tá no lugar, estamos testando esse tanque de ar-condicionado, fazendo vácuo. Então o carro que tá mais um pouco ele já funciona e coisa do tipo. Você perguntou? Aí, mas eu não me lembro de ter saído Saveiro GTI. Não, isso é uma construção nossa. A gente... Isso deve dar um nó na cabeça do cara, né? Exato. Um tilt. Porque assim, a ideia, isso aqui é uma mistura de um GTI doador de peças Aham. e de uma Saveiro perfeita de lataria, porém numa versão CL. Sim. Esse carro, pra você entender, até os vidros eram transparentes, não tinha nem vidro verde. Ah, é? E aí um amigo Trocou nosso que é tudo. da oficina, que é o Marcos de São Paulo, falou, Deni, eu vou apostar na sua ideia, vou Aham. fazer esse carro. Aham. E aí a gente partiu pra cima. E saiu isso daí. Aí a caçamba, por exemplo, ao invés de madeira, a gente criou um toque esportivo, né? Sim. Fez acrílico, fumei e poliu. Caramba. Né? A gente idealizou. Eu acho que ele não vai carregar a carga, né? Ah, mas deu uma pantufa. Nem a pantufa não entra. Eu, quando era pequeno, eu pulava na caçamba da pampa do meu avô É isso aí, e, isso aí. e a gente andava. Cara, na verdade esse carro já foi feito faz um tempo já. Nós estamos Aham. fazendo uma revisão nela depois de 1 ano e meio, 2 Ah, anos. usou já. E aqui os adesivinhos. Isso é tu que faz? Eu faço. Caramba. Opa, Faço. derrubei um parafuso aí. Ai, ai, ai. Aqui tem uma chave. Se você reparar bem, no cantinho tem um Biden de pintura aqui. Ah, é? Olha ali. Então é Ah, que coisa loucura. nossa. Todos os adesivos. É a reprodução de tudo, né? Então o GTI preto, que nós estamos fazendo. Na verdade também o carro foi feito há algum tempo, voltou para revisão, então vai passar por uma higienização, vai vitrificar a pintura, vamos fazer uma. Esse aqui é umas rodas, né? Também, uma linha aí que é legal. Então vamos fazer vamos polir, vamos dar um trato no carro, depois também de um aninho feito. Às vezes Sim. porque os carros vão e a gente trata igual concessionária. Sim. De tempo em tempo ele volta e troca óleo, filtro, revisa. E também dá um talento na estética, né? Vem pra cá. Vamos lá. Aqui tem um pointerzão, um pointer 88, o famoso preto 8, né? Ah, que loucura, né? Esse carro é um carro bem original, exceto as rodas que o dono pediu pra colocar umas rodas mais Sim, bacanas. mas ela casa, né? Exato, e nós vamos dar um tratinho na altura depois pra tapeçaria tiver, ok? Mas cara, tem um tamanho todo nojeitão, tá vendo? Padrãozão. É, no mesmo padrão, sempre. Sempre. Pintura semibrilho por dentro, para acompanhar o padrão de fábrica, né? Por fora é brilhante, por dentro é tudo semibrilho e tal. Então, Legal. quer fazer um customizado ou quer fazer um carro mais original? Sim. Então, que nem aqui, a única coisa que o dono pediu é umas rodinhas só. Tá aí, essa M5 aí. Então, isso daqui, cara, Eu vi. um pouco da ousadia nossa, né? Uma pessoa, um cliente, falou, Deni, eu tenho vontade de ter uma M5, né, 91, ele tem, já tinha o carro, falou, mas eu queria ela. Imagino ela na padronagem de trabalho que você faz no Volkswagen. Sim.
Meu, eu Então tava. a gente Eu... desmontou tudo. Sim. Opa. A gente desmontou tudo, cara. Olha as peças. A Né? gente fez uma pintura também, repara, com as 9 de mão de verniz alisada, sem casquinha de laranja. E eles estão montando o carro, estamos esperando vir umas peças de fora, que tá chegando. Sim. Tá vendo? Tudo zincadinho. Cara, olha só os coletores. Já tem o eixo traseiro. Meu, e esses carros aqui, meu, a valorização que esses carros estão Então, tendo, meu, então. ele vale. É que nem o meu Mazda. Quando eu conversei contigo, eu falei, cara, quanto é que vale esses carros hoje e quanto é que vai valer daqui a. Exato, Depois ainda disso, né? Isso. E além disso tem um lado do assim, tem o preço e tem o valor. O valor Ah, é tá. algo pra pessoa, né, cara? É. Que às vezes não. A suspensão, tudo zincadinho, bonitinho, os defletores lavados, tá vendo? Ali a zincagem dela. Tá. A ideia foi aplicar o nosso conceito, né, no Qualquer carro. No carro francês. Então, cara, né, um desafio, um carro diferente um pouco, né, cara? Isso é legal que dá pra ver a parte elétrica. A elétrica já meio escondida, né, cara? Ah, sim. Então assim, ó, tá vendo? Ó, a gente ou restaura, ou faz novo, depende do caso. A gente chega até o ponto de colocar as pontinhas dos terminais coloridos, que era uma identificação para ligar no lugar certo o filtro secador e ar-condicionado. Né? Então, o pai que é construído para os terminais, né? A gente coloca tudo novinho, cara. Coloca uma etiquetinha nossa aí. Na verdade, se o cara bobear, ele acha que esse carro é zero, mas se ele começar a olhar os detalhes, tem um Biden ali, um Biden aqui, e quando vê o cara se liga. Cara, vamos ali fora ver uma carroceria? Vamos. Então aqui onde a gente chegou agora é a parte de carroceria, montagem, desmontagem, essa parte, né? Isso aqui é uma carroceria que acabou de descer. Então ela é um branco pelo, branco na cara. Então o carro, a tampa passou por deu um detalhezinho, tá retrabalhando, repintando. Então assim, desceu, a gente poliu ela desmontada e aí nós temos um carro no padrão, então vamos começar a montar o carro. Então é uma carroceria já pronta, né, já pra... O cofre já tá todo funcionando, tudo bonitinho, tá vendo? Então agora começa todo o processo, elétrica, ar-condicionado, mecânica, montagem externa, ou seja, o que compõe o carro. Agora vem a parte, ela já desce já ajustada, então tipo, né, fechamento, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí aqui é final de tarde, sexta-feira, né? Então vamos dar um trato nos carros pra gente guardar tudo bonitinho. GTI Azul Astral, Diplomata Collector 92, já pintado. Esse é um Collector? É, já pintado, já tá meio no jeitão pra poder ir embora. Outro amarelo, um 3. Isso que é legal. Uma Paraty GTI. Já fez algum Del Rey? Não, Corcel já, Del Rey não. Tu viu que eu fiz a minha Mercedes lá, os caras estavam dizendo que parecia um Del Rey. Aí eu fiz uma montagem como se fosse um Del Rey Evo. Eu vou te mostrar. Cara, esse carro aqui é meu. Ah, é? Então olha o que eu fiz dentro dela. Eu sou um entusiasta da tapeçaria do Golf MK7. Olha, Dani. Cara, que coisa linda. Ela tá com FT500. Aqui, ó. FT500, ó. Ela é 16 válvulas, né, cara? Caramba. Tá andando com 1,2 kg de pressão. Ah, turbo ainda? É turbo, cara. Vamos ver, dá pra ver? Cara, que carro. Coloquei um painezinho lá. Essa é minha, cara. Esse carro é... E tu anda na rua ou é só pra bonito? Eu tô acabando de acertar umas coisas nela, cara. Eu restaurei esse carro, depois de um tempo ela piou pra mim, eu comprei pra mim de volta. Caramba. Então, cara, o motor dela tá forjadinho, tudo bonitinho, um kit. Ah, que legal, hein? Né? Falta dar um trato no cofre ainda aqui. Eu tô acertando, quero andar a suspensão. Depois eu vou embelezar. Mas já o carro já... Sim, isso aqui é uma poupança, literalmente, né? Mas, cara, e é linda, né? Não, é. A Volkswagen foi muito feliz o design. Eles fizeram detalhes assim mais estéticos, né? GPS, GTI. Ô, placa preta aqui no Brasil, quantos anos tem que ter pra fazer? 30 anos. 30 já? Só que agora com esse lance da placa Mercosul, cara, a placa preta ela não tem mais essa identidade aí, né, cara? Ela Como é uma que placa agora que o número é um pouquinho diferente só. Sai no documento colecionador, mas, cara... olha aqui, ó. Esse aqui vai tomar pau do Up TSI, falaram. Chegou pra restaurar. Esse carro foi feito um trabalho nele de carroceria, aí ele foi pra fora por opção do dono pra montar uma mecânica, dá uma olhada. Também roda com Proteca, tá aí ainda fundiladinha pra gente fazer a parte de carroceria. FT550? Ô, louco! E foi feito um 6 cilindros um pouco apimentado. Um pouquinho apimentado. Então assim... Diga-se, FT Spark, não, é bobina Smart Coil. A gente fez a carroceria, colocou suspensão, ele partiu com o mecânico, né? Por opção do dono. O mecânico montou uma coisa legal, bacana aí.
né? Foi o Andrei, de Americana da F. Aham. Ele desempenhou um trabalho legal. Agora ele voltou pra mim. Aham. Agora eu vou fazer o quê? Montagem, tapeçaria, enfim, vou deixar ele Sim. naquele padrão que tem que ser o carro, né? Caramba. Vamos ali dentro ali. As pinças da Mercedes. Dani, vem pra cá. Aqui a minha mãe chora, o filho não vê. Ah, é? É, parte de funilaria e pintura, né? Então, Aham. essa ala aqui é uma ala de carroceria, de funilaria, e essa ala é uma ala de preparação. Aham. Onde taquei as peças, da primer. Então essa aqui é uma Summer 96 preta. Então, tá fazendo o processo de tapeamento, né? Pra deixar tudo lisinho, bonitinho, Aham. sem imperfeição. Pra daí, vira a pintura do carro. Opa, acho Ali, que ó. eu identifiquei alguém aqui, ó. Olha aí. E aí? Olha aqui quem eu achei. Oi. Caramba, chega a dar um frio na barriga de ver o carro assim. Olha aí o Mazda. Meu Mazda RX-7. Cara, decapou inteiro. Zerou a lata inteira, né? E agora já tá com fundo. E aqui as peças, ó. Para-choque, capô. Chega a dar um frio na barriga, hein? É, será que monta de novo? Pois é. Sabe onde é que estão os parafusos tudo ou não? Cara, não, a mãe te anotou no foto. Entendeu? Pois é, porque vai montar um carro, que nem tu falou, um Gol, tu não precisa nem anotar, né? Mas um carro É. diferente é... Cara, alguma coisa a gente junta que conseguiu, que não conseguiu levar lá, daí você monta essa, né? Cara, seguinte, olha só. Cara, que bom de tudo. O carro, uma integridade de carroceria boa, Aham. aliás, muito boa, exceto aquele Aham. lance, né? que a Aqui gente teve, viu. teve alguma batida aqui. Cara, isso era tudo na massa. Aham. Né? Então, assim, isso aqui é típica coisa de americano. Arrebita, E vai. massa e pau. Mas foi trocado? Não. Essa lateral foi trocada. Foi trocado. Foi trocada essa lateral aqui toda. Aham. Aqui, ó, onde você vê, ó. É só você comparar. Ó, lá de lá, ó, tá vendo? Ó? Aham. Isso aqui é um serviço que denuncia que foi trocado. Né? Sim. Então o que nós vamos fazer? Na falta de peça, Sim, porque a gente tentou comprar essa É. lateral nos Estados Unidos e eles não vendem, não existe mais. nós vamos fazer um trabalho artesanal aí de restauração dessa peça e da porta. Aham. Olha que carro, fica legal. Tá bacana. Acho que ele sofreu alguma colisão, uma esbarrada lateral, Sim. sabe, meio que O deixando. chassi não tem nada de Não, dor. não foi, nunca tomou nenhuma colisão violenta de frente traseira, nada. Aham. É, ele é um carro bem seguradão. Deve tomar um esbarrão de lateral. E aí foi. É, tanto é que aqui, ó, se você ver, ó, cara, aqui, ó, tipo de um gancho de carroceria de caminhão, Aham. sei lá, entendeu? Entendi. É. Mas deve ter doído, Nós não? estamos começando a fazer, que nem ali, o que nós vamos fazer? Aqui era um pedaço muito mal feito, muito feio. A gente está reconstruindo Aham. para ter referência no lugar. A ideia é sacar essa lateral Aham. ou sacar por dentro as caixas de roda para poder ter acesso lá dentro, ver o que está acontecendo lá dentro, se tem podre, alguma Aham. coisa assim, ferrugem. A gente vai trabalhar ela e pôr no lugar. Porque o que é de alumínio nele? O capô, essas coisas assim ou... Não, cara. Não, não é? Eu acho que não. É? Acho que não, tudo de lata. Aí a gente, né, depois vamos passar pra porta, óbvio, né? Sim. E, cara, aí aqui, a gente tá decapando as peças, né? Aham. Aqui já foi decapado, aplicado o primer epóxi, feito um banho químico, na verdade. Eu vi as fotos. Aí, o carro em si, de carroceria, ele tem uma integridade bem legal. É. Bem bacana. Aí, agora... Olha nem- aqui, ó. Aqui é um pedacinho de onde pegou o paralama dianteiro, talvez, ó. Algum, tá vendo? Sim. Que ele tá na chapa pura, né? O paralama tá Aham. tudo cru, na lata com epóxi. Aqui, ó. Quantas repinturas teve, cara? Cada Aham. ondinha dessa é uma repintura, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na parte amarela, 6, 7, 8 repinturas. 8 repintura. Fora que o para-choque era preto metálico, alguma coisa Ah, assim. Né? aham. Ele era... Não, era verde. Porque esse carro era verde, né? Então, ele era verde. Cara, o que a galera faz muito? A galera pega, vai dando primer em cima, vai metendo tinta. Sim, não. Vão trazer ele inteiro no plástico verde Aham. deles e volta as peças. Sim. Na lata e primer. Entendeu? É. Cara, Lata e primer. o que a gente quer fazer do Mazda é deixar ele melhor que zero. Melhor que a Mazda fez em 93, né? Então vamos fazer todo o trabalho, né, de carroceria, vamos colocar a elétrica de volta, vamos ver o que a gente consegue melhorar naquela mecânica e subir.
Vamos reconstruir depois de novo. Vamos cuidar daquela lateral, depois ele vai na Bravo, né? Pra fazer um trabalho master por Eu dentro. trouxe então, o Alcântara, a parte interior, Legal. já trouxe. O vidro dele, os vidros dele, o traseiro principalmente, que é um vidro muito especial, tudo belezinha, bacana. O para-brisa dele, cara, eu mandei fazer um novo, Mandou fazer? aquele tom meio marronzinho, que é o padrão dele. Que Tá legal. guardado aí já. Consegue fazer isso aí? Sério? Não sabia. Faz se quiser. Olha, Vai sabia. arrumar o para-brisa dele aonde? É, então. Vai arrumar. A gente mandou fazer um. Vamos fazer. E quanto custa o para-brisa assim? Ó? Desse carro acho que foi o quê? 2,5? Não é para assim, não sei, entendeu? Não vai trazer importado, é pior. Exato. Né? Eu vou te mostrar o vidro lá em cima, lá. Tá guardadinho, perfeitinho. Ah, já tá pronto? Tá pronto? O novo? Ah, legal. Vou levar você pra ver. Show. Não, ó, fiquei feliz de ver o Mazda assim, dá um apego no coração, mas é por uma boa causa, né? Cara, com certeza, a hora que você vê ele de novo, ele vai estar. Aí nós vamos fazer uma pintura tipo daquela Porsche lá. Vamos sobrepor verniz, 8 de mão, 9 de mão. Caramba. Então vamos deixar ele com efeito liso. E como ele é um carro arredondado, então, sabe, isso mostra bem a silhueta do carro. E nós vamos trocar as rodas. Aí então, Nós temos que achar uma roda, não sei, até quem tá assistindo o vídeo, sugiram aí alguma roda que vocês acham legal para esse carro aí, pro Mazda RX-7. É isso aí. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Aí você vai ter que agora colocar um pouco do seu dedo aí no projeto pra ficar legal o negócio. Aí, vamos olhar, eu queria ver o para-brisa do carro aqui, ó. Então, a gente tem uma empresa que é uma parceira que fabrica vidros, né? E tu falou que ele é um vidro marrom. Exatamente, note que o tom dele é meio, não sei se você consegue perceber isso, mas ele é um pouco marronzinho. E eles tá vendo? fazem toda a curvatura certa. Exatamente, perfeito. O que aconteceu? O vidro do carro ele tinha uns detalhes. Então a gente faz um tipo de uma moldura nele para ter a curvatura. A gente pega uma regrinha de alumínio e cola era um golo de para-brisa, eu tenho a curvatura. Daí a gente sacou o vidro para ele ter a curvatura, deu esse vidro velho para ele fez um copy-paste pra gente. Caramba, entendeu? que legal. Eu não E sabia a que cor fazia. do vidro que é um lance que é... Quer ver daqui para você ver legal. Olha o branco lá atrás, ó. Tá vendo? Consegue notar que ele é meio fumê? Tô vendo. Tá vendo? O capô dá pra gente ver legal. É. Então ele não é um vidro verde, ele é um vidro fumê. Sim, Meio marronzinho assim, cara. que legal. Até isso ele tem exclusividade, cara. Que legal. E a gente fez igual. E olha a vista aqui, ó. Cara, Olha lá. que vista isso Mostra aqui, pra meu. galera aí. Esse aqui é literalmente aquela... Tanto faz. Chamei o Dani aqui pra fora pra gente bater um papo sobre um assunto diferente, né? A gente tá fazendo o Mazda aqui, mas na verdade o nosso principal projeto é outro, né? Que é uma coisa que vai chocar muita gente, mas é uma coisa que, pessoalmente pra mim e pra ti, eu tenho certeza, Com certeza. pra muita gente a gente tá muito empolgado de fazer, que é um Gol elétrico, que é um carro, uma releitura do Gol GTI, né? Na leitura do Dani. O que a gente, para vocês entenderem, a Fueltech ela já está há mais de 5 anos trabalhando em se preparar para poder controlar os motores elétricos, para entender isso aí, para ver o benefício disso. Até brinco, os elétricos é uma notícia boa, especialmente quando a gente entende o que eles podem fazer. Exato. E Dani, o que tu entende sobre os elétricos? O que tu acha que vai qual que é o desafio? Acho que é um futuro, né, do automóvel. O motor a combustão ele não vai deixar de existir, que é um saudosismo. Mas é uma coisa que é um futuro. E assim, trazer esse lado para um robista também, né? Para quem gosta de carro, com um carro de performance, um carro bonito, um carro legal, não só um carro de família, né? Que faça um papel de só de emissões e coisas do tipo. E eu tô muito animado, muito empolgado. E a gente vai criar sim, cara, o primeiro Gol GTE. Então a gente vai trazer esse conceito do carro elétrico com o trabalho da Fueltech, que é uma empresa renomada e, enfim, dispensa comentários, e também montar um carro bonito, bem feito, bem legal, com algumas coisas um pouco diferentes, umas releituras, que nem você disse, em cima do GTI, que é um carro que foi o primeiro injeção eletrônica do Brasil, né, o que marcou muito lá nos anos 90, e agora, quem sabe, o primeiro elétrico do Brasil numa releitura, e com o trabalho da Baidene, da Fueltech, enfim, eu estou muito animado, muito feliz em poder participar. Eu acho que nós vamos conseguir fazer um negócio muito, muito legal, cara. E o projeto, para vocês entenderem, tá andando. A gente começou, acho que há um ano atrás, praticamente, que o Dani nos ajudou a achar esse carro. Esse carro estava aqui, né? Esse carro era um Gol básico, né? Um Gol CL, aquele CHT branco, entendeu? Um carro bom de carroceria e só, mais nada. O resto básico. Mas acho que ele vai fazer um papel legal, assim, ele é um carro que serviu para nosso projeto, nossa ideia. Né? E aí esse carro foi para Porto Alegre, a gente fez todo o desenvolvimento do kit de conversão, a gente fez todos os testes, vocês
vão acompanhar aí no canal da Fueltech muita dessa parte dos testes. E a gente queria deixar o carro com toda a parte mecânica, digamos assim, do motor elétrico, da conversão, das baterias, tudo pronto, para então vir para o Denny e aí, na verdade, dar os acabamentos, o toque central, a escolha da cor, que é uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Vai ser uma surpresa, uma surpresa para todo mundo, mas tenho certeza, assim, ó, e até uma coisa que eu brinco, eu pessoalmente sou um fã tão grande do teu trabalho que eu digo assim, Denny, faz o que tu quiser. Ah, legal. Que eu tenho certeza que vai ser perfeito, cara. Bom, então, sou um fã do seu trabalho também, cara. Poxa, eu fico muito feliz, cara, de poder ser escolhido pela Fueltech, eu agradeço. Quando você falou, Denny, vamos ter uma ideia assim, assado. Eu falei, puxa, que legal, cara, que bacana. Então, aguardem, nós vamos fazer um carro bonito, um carro com umas coisas diferentes, respeitando essa pegada do elétrico, vai ser muito legal. O pessoal espera que vai gerar novidade boa aí. Show de bola, tô empolgado, fiquei empolgado de ver aí. Cara, muito obrigado. Que é isso, vamos em frente. Vamos em frente e olha, vocês vão acompanhar muitas sagas aí, muitas sagas desse cara, não é só não é o Mazda, é o Gol GTE da Fueltech. Vamos lá. E é o seguinte, ó, depois disso eu tenho certeza que vai ter muitos outros projetos diferentes aí, elétricos e coisas diferentes aí. É legal fazer coisas novas, né, cara? Acho que o mercado, o mundo, ele é assim, dinâmico. Você aprende muito, você expõe novas ideias, você incentiva pessoas. Cara, esse que é o lance, dinamismo. A gente é jovem ainda e tal, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas legais no mundo do automóvel, que é o que a gente gosta, sabe fazer, faz com paixão, né? Vamos lá. Cara, show de bola. Bom, beleza? Cara. Então encerramos esse episódio aqui, acho que para quem está acompanhando as sagas de sábado aí, eu estou muito feliz de estar no Brasil, fiz questão de vir pessoalmente aqui em Dayatuba, interior de São Paulo, para ver esse cara pessoalmente. Sim. A gente só se conhecia pela internet ou por telefone. E ver o Mazda, falar um pouco do projeto do Gol e agora agradeço a todos vocês que estão assistindo, cara, gurizada, vamos ver o próximo vídeo, ver o próximo episódio e muito obrigado aí. Tchau. Valeu, rapaziada. Tchau.